Olá, este é o segundo programa da série Literatura Universal da Universisp TV. No programa anterior, nós falamos sobre a Ilíada, o primeiro texto conhecido da cultura ocidental que é atribuído a Homero. Hoje nós vamos estudar outro texto não menos famoso de Homero, a Odisseia. E quem vai nos guiar nessa viagem através dos mares, ao lado do personagem principal, Ulisses, é o professor André Malta, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom, professor, o senhor já falou aqui, já explicou para a gente a Ilíada, falou bastante sobre Homero. Eu queria que a gente retomasse, para quem não ouviu o senhor falar sobre Homero, dessa figura. É importante a gente saber que ele não é necessariamente, a gente não sabe se ele existiu realmente ou se são vários poetas. Isso é importante? É importante. Eu acho que os elementos fundamentais são os seguintes. Primeiro, saber que para os gregos, Homero tinha existido e era um poeta cego que andava de cidade em cidade recitando poemas como a Ilíada e a Odisseia, entre outros. Segundo, ter consciência de que isso faz parte de uma produção oral, uma poesia homérica. Esses poemas e outros poemas que a gente conhece da Grécia Antiga foram produzidos oralmente. Por um homem só, num determinado momento? Não. Por gerações de cantores ao longo de séculos. Eles foram trabalhando, retrabalhando, reformulando esses poemas, até eles atingirem essa forma que eles têm mais ou menos para a gente hoje. Como que a gente sabe isso? Existem marcas investigadas pelos estudiosos nos textos dos poemas que mostram para a gente que eles fazem parte desse tipo de produção que é oral e não escrita. Sabendo disso, a gente consegue aceitar um pouco mais o estilo do Homero, que é diferente do estilo de qualquer poeta e qualquer narrador hoje, né, contemporâneo. Então, existem essas marcas que diferenciam o texto do Homero dos nossos textos. A gente falou sobre a Ilíada no último programa, que é um texto heróico, né, que narra feitos heróicos, de heróis, de guerra, um texto mais ou menos de ação, vamos dizer assim, que se fosse considerar hoje, é um poema de ação, ele narra lá uma guerra, né? Os deuses influenciando pessoas ali que estão guerreando umas com as outras, falando sobre o que é certo, o que é errado, né? Tem todo esse conceito dentro da Ilíada, né? Ilíada por que chama Ilíada? Porque um outro nome para Troia nos poemas é Ilion. Ilion. Então, Ilíada seria uma referência à Guerra de Troia. Tá certo. Poderíamos traduzir por Guerra de Troia. Guerra de Troia, tá certo. Ilíada. Agora a gente vai falar sobre a Odisseia, é um outro texto dele, mas é um texto diferente, né? O interessante na poesia homérica assim, né? É que os dois textos é o mesmo metro, é o mesmo tipo de narrador, os personagens eles transitam no mesmo universo, mas são textos muito diferentes. A Ilíada, como você falou, é um poema de guerra. Então, o que ocupa boa parte dos versos do Homero é descrição de luta, e uma descrição muito brutal, muito crua, né? Sangue jorrando, é gente se matando, é lança atravessando o olho, é guerreiro caindo para um lado, guerreiro caindo para o outro, animais comendo os cadáveres na planície. Então ele é um poema muito cruento, indigesto, sei lá, indigesto, né? Para a gente hoje, né? Conseguir atravessar essas cenas de batalha que são descritas com muita vivacidade pelo Homero. Tá mais para Tarantino da época. Tá, o Tarantino foi bebê lá no Homero. Mal comparando, né? Muito mal comparando, mas enfim. Mas é pesado, realmente, tem cenas muito pesadas. Então, a Ilíada é um poema de guerra, que fala a todo momento de guerra, e mais do que isso, uma diferença importante em relação à Odisseia também, ele é um poema que mostra esse personagem principal, o Aquiles, sem indicar para a gente quem é bom, quem é mau, quem que é o herói, quem que é o vilão. Então, a Ilíada é um poema um pouco nebuloso em relação à maneira como a gente vai entender e aprender os personagens. A Odisseia é diferente. A Odisseia é diferente, primeiro, porque é um poema de aventura, então pouca cena de combate e de luta, sangue. Né? É um poema de aventura, com muitos personagens fabulosos, fantásticos, né, que fazem parte das aventuras dele. Ele tem um elemento doméstico muito forte, que não tem na Ilíada, principalmente em relação a Ítaca, a descrição do palácio do Odisseu, a mulher do Odisseu, o filho do Odisseu. Então, todo esse ambiente... É lá que começa, inclusive, né, a história. É aí que começa a história. Então, todo esse ambiente cotidiano, da vida normal, do dia a dia, aparece na Odisseia e não está na Ilíada. E o principal, talvez, seja o fato de que, na Odisseia, a gente tem, de um lado, o grande herói Odisseu,
e, do outro lado, os pretendentes de Penélope, os homens que invadem o palácio de Odisseu, cortejam a sua esposa e tentam conseguir a mão dela enquanto o marido não vem, imaginando que o marido não vem mais. É um poema de suspense, vamos dizer assim, né? Então tem essa volta que não acontece e o Homero vai colocando para a gente desde o começo. Ó, os pretendentes são os caras maus aqui nessa história. O Odisseu é o cara bom, ele vai voltar, vai matar esses homens e a história vai acabar com essa justiça muito clara. Então, isso não tem na Ilíada, né? Em nenhum momento a gente antipatiza abertamente com o personagem, que é o personagem mau. Mas na Odisseia, desde o começo, a gente não vai com a cara dos pretendentes, porque eles são os vilões da história. Porque ele deixa claro que o herói é o Ulisses, né? Exatamente. Ulisses ou Odisseu. Então, Odisseia e Odisseu. Por que a gente traduziu o nome do Ulisses na língua latina, né? Que é meio que uma tradução, e não traduziu o nome do poema? Teria que traduzir, Teria. ou deixar Odisseu, né? Hoje, as traduções em geral, hoje, nós, no meio acadêmico, a grande maioria adota o termo Odisseu. Em Portugal, Ulisses ainda é mais forte, eles preferem usar o termo Ulisses. Ulisses faz parte da tradição latina, né? Eles tinham esse outro nome para o herói. Em Homero é Odisseus, né? O termo grego é Odisseus, do começo ao fim, ele é sempre esse herói. Então, eu prefiro falar Odisseu. E o nome casa com o título do poema, Odisseia, são as aventuras de Odisseu. Então vamos chamá-lo de Odisseu. Então, como é que é? O que é a aventura de Odisseu? Odisseu, ele qual é a moral? Porque na outra a moral era isso, né? A gente toma, tem algumas ações que a gente toma, que a gente acha que é justo, mas no final pode não ser tão justo assim. Esse, mal resumindo, essa era a moral da história lá da Ilíada. E agora com Odisseu? Qual é? É outra moral, é outra história, né? O universo é o mesmo. O herói é diferente. O universo é o mesmo, mas o herói é diferente, as coisas são mais claramente marcadas. Qual que é a história basicamente que ele está contando? Acabou a Guerra de Troia, a gente não a viu acabar na Ilíada, ele não conta como ela termina. Quando começa a Odisseia, a guerra já terminou, já se passaram vários anos desde o fim da guerra, o Odisseu está preso numa ilha, na ilha de uma divindade chamada Calipso. Ele vai, a partir do momento que o poema começa, sair dessa ilha, né, e fazer a sua viagem de volta para casa. Ele está preso há quê? 5, 6, 7 anos? Ele está preso há vários anos nessa ilha. Ele saiu, né, de Troia, ele vai contar isso a partir do canto 9º do poema, ele mesmo começa a rememorar as suas aventuras, né, desde o final da guerra. Tudo bem, quando começa o poema ele já está preso lá, mas isso ele retoma depois ao longo do tempo. Exatamente. As histórias pelas quais ele passou. Essa é uma diferença importante em relação à Ilíada. A estrutura da Odisseia ela é mais complicada. Por quê? Porque o poema começa com ele já lá no final, saindo da ilha de Calipso, para voltar para casa. No meio do poema, ele começa a relembrar dos acontecimentos que se deram entre a saída dele de Troia e até a chegada dele à ilha de Calipso. Então, a narrativa não é linear na Odisseia. Ela avança, depois ela volta, para a gente saber o que aconteceu no meio, depois ela avança de novo do ponto onde ela havia parado. Mas o começo mesmo é ali na casa dele em Ítaca, que os caras um monte de gente tentando ficar com a mulher dele e o reinado, e a ilha, né? E o controle da ilha, não é isso? O Homero ele adotou uma estratégia interessante no começo do poema. Como o Odisseu está desaparecido, o Odisseu sumiu. Ele voltou de Troia, para o pessoal da casa dele, ele está desaparecido. Então, ele começa o poema sem apresentar o Odisseu. O Odisseu está desaparecido no começo do poema. Ele vai para a casa do Odisseu para mostrar o que está acontecendo lá, diante da ausência desse homem que combateu e que não voltou. Todo mundo voltou, cadê o Odisseu? Então, a gente vê essa situação terrível de 108 homens invadindo o palácio dele, comendo a comida dele, querendo a mulher dele, tratando de maneira violenta o filho dele, né? O filho dele, no começo do poema, está atingindo a maturidade, é um adolescente ali com uns 18 anos. Então ele está nesse dilema também, eu preciso virar homem, preciso tomar conta da casa, preciso tirar esses homens daqui, o que eu faço com a minha mãe, meu pai não vai voltar. Então uma grande situação de aflição que ele descreve no começo do poema, enquanto o personagem não volta, e para esses que estão lá no palácio dele, sem saber se um dia ele vai voltar. É importante para ele, primeiro, para apresentar a Penélope, quem que é a mulher do Odisseu? A mulher do Odisseu. Virtuosa, porque espera por ele de maneira casta. Quem é esse filho dele, que vai ajudá-lo
a matar esses pretendentes, que está virando homem, e quem são os vilões da história. Eles aparecem desde o começo ali, para a gente sentir que eles devem morrer no final. Tá, e aí ele vai lá para a ilha de Calipso? De Calipso. Onde Odisseu está preso e começa ele próprio, Odisseu, narrar sua história. Não, ainda não. Terceira pessoa. Ainda não. O Homero ele vai para a ilha de Calipso para mostrar o Odisseu saindo de lá. Tá. Fugindo. Fugindo de lá. Na verdade, por uma determinação, né, da Atena. Atena é uma deusa que protege ele, reclama com Zeus. Zeus fala, tudo bem, vamos fazer com que ele volte para casa agora. Então, quando a gente chega no canto quinto, o Odisseu está saindo da ilha de Calipso, onde ele ficou 7 anos. Sim. No meio do caminho, ele para numa terra que a gente chama dos Feácios. Esses Feácios o acolhem. E lá, num banquete que eles dedicam ao Odisseu, ele toma a palavra e começa a falar das aventuras dele até ele chegar à ilha de Calipso. Desde o fim da Guerra de Troia. Exatamente. No canto 12, ele termina essa narrativa e a partir do canto 13, a gente vê ele de volta a Ítaca, porque os Feácios o levaram até Ítaca e preparando em toda... O Homero vai se ocupar disso na segunda metade do poema, preparando a vingança, a matança desses homens que estavam invadindo a sua casa. Como que ele faz isso? E aí é o elemento característico do herói, disfarçado de mendigo. O Odisseu é o personagem esperto, astucioso. Então, é isso que eu queria que você contasse. Quem é esse Odisseu que foge de deusas e que é paquerado por várias mulheres ao longo desses 10 anos que ele fica longe de casa? Quem é esse cara? O Odisseu, se o Aquiles na Ilíada é o herói passional, o grande guerreiro, que só quer saber de combater e todas as reações dele são explosivas e um pouco impensadas, o Odisseu é a figura moderada, que raciocina, que reflete, que sabe a melhor maneira de agir, que pensa na melhor maneira de falar, quando falar. Então, essa é uma característica muito forte que o Homero explora magistralmente no poema. Como que vai se comportar uma figura que é esperta, sobretudo nessa ação, nessa situação de grande dificuldade? Porque ele não consegue voltar para casa, porque tem uma divindade que impede que ele faça isso, Deus que é o Poseidon, males, que é o deus dos males, e porque ele tem 108 homens esperando por ele e dispostos a matá-lo quando ele voltar para casa. Então ele tem duas situações adversas que ele tem que enfrentar. Como? Na base da força, como faria o Aquiles? Não. Ele tem sempre que pensar na melhor maneira de driblar essas dificuldades e conseguir um resultado positivo. Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo rápido agora, nosso programa Literatura Universal. Daqui a pouco voltamos para falar um pouco mais sobre a viagem de Odisseu, narrada por Homero. Até já. Nós estamos de volta com o programa Literatura Universal. Hoje estamos estudando a Odisseia de Homero, que narra a viagem de Odisseu, rei de Ítaca, da ilha Ítaca, por mares desconhecidos, isso há cerca de 1.100, 1.200 anos antes de Cristo. E conosco está o professor André Malta, da Universidade de São Paulo, que está nos ajudando a entender essas epopeias homéricas, né? Essas histórias homéricas. Bom, nós estávamos falando no outro bloco que o Odisseu, enfim, você explicou como é que ele se movimentou ali pelos mares, estava perdido nos mares por conta do deus dos mares que tinha uma rusga lá. O que ele fez para o deus dos mares para ele jogar ele por todos, não deixar ele voltar para casa? A gente vai entender isso no poema Nas Aventuras, quando ele narra as aventuras dele. Sim. É importante dizer que a Odisseia, que não era tão popular quanto a Ilíada na Antiguidade, ela é muito popular hoje porque ela é basicamente um romance de aventuras. A gente lê dessa maneira o então poema. Isso é interessante, porque a Ilíada, em sua época, era mais famosa, mais lida, mais importante do que a Odisseia, não é isso? Isso, bem mais popular do que a Odisseia. E hoje a Ilíada a gente dá pouca importância para ela, não é? A Ilíada é um poema, como eu disse, mais indigesto, mais difícil. Além de ser muito maior, mais extenso que a Odisseia, ele é um poema mais difícil. Não tem os mesmos 24 cantos, não? Tem, mas os cantos, a extensão dos cantos da Odisseia a extensão é bem menor. Se a gente usasse a mesma quantidade de versos, a Odisseia teria 18 cantos e a Ilíada 24, né, se elas seguissem a mesma quantidade de versos. Então, ela é um poema que tem praticamente 5.000 versos a menos.
Não é pouca coisa. Não é não, né? Bom, então, enfim, mas ela é interessante hoje porque ela, né, com o surgimento do romance, da narrativa romanesca moderna, ela ficou muito perto, né, desse tipo de história que a gente começou a gostar de ouvir. Fica mais fácil para a gente compreender. Né? Ela, na verdade, representa essa origem da própria narrativa romanesca moderna. E ela tem, como eu disse, esse juízo moral mais evidente, mais fácil. A gente gosta disso, a gente gosta de ir num filme de Hollywood e saber quem é o bem, quem é o mal, e que o bem vença sobre o mal. Quer dizer, então, como você falou, desde o começo está lá, os maus são os caras que querem... São os pretendentes de Penélope. De Penélope, e o bom é ele, é Ulisses. Então a gente fica feliz, porque a gente começa a ler o poema sabendo que eles vão morrer, e a gente quer acompanhar isso. Tá bom. Então isso não tem na Ilíada. Mas são várias histórias, né? Então você falou que ele começa a narrar o que ele passou quando ele está lá... O filé mignon da Odisseia são os cantos 9 a 12. Tá. Que é a narrativa em primeira pessoa feita pelo Odisseu para os feácios que o acolheram sobre o que ele fez, os sofrimentos pelos quais ele passou. E aí é que entram os elementos fantásticos, mágicos do poema, que ele pode contar assim muito livremente, porque ele é a única testemunha viva. Todos os companheiros dele que voltaram de Troia com ele morreram no meio do caminho. Então sobrou só ele. Então é interessante que essa parte mais inacreditável e inverossímil seja essa que só ele mesmo pode dizer que aconteceu. Mas é a parte mais interessante, porque além da própria Calypso, né, essa divindade que ofereceu inclusive a imortalidade para ele permanecer com ela, esquecer de voltar para casa, e ele falou que não, eu prefiro voltar para minha casa. Interessante esse traço da personalidade, né? A gente liga isso muito ao universo heróico da poesia homérica. O que o herói queria no Homero? Ele queria ser reconhecido, ele queria ter o que a gente chama de fama, glória. O que significava para Odisseu ficar lá preso na ilha de Calypso? Ausência de glória, desaparecimento, total anonimato. Então, isso mesmo com esse grande prêmio da imortalidade, ele viu que não valia a pena perder esse valor que era tão importante para ele como herói, né, o reconhecimento dele. E esse elemento aparece de maneira muito evidente na aventura no combate do Ciclope, com o Ciclope, o gigante de um olho só. Tá. Então, ele enfrenta a figura dos lotófagos, que são comedores da flor de lótus, que produz um esquecimento. Ele enfrenta as sereias, ele enfrenta Sila e Caríbides, ele enfrenta... Sila e Caríbides são monstros marinhos. Marinhos, que dificultam também a travessia marítima. Tudo isso faz parte desse universo de ilhas, né, que é a própria Grécia ainda hoje. Então, eles têm uma relação muito forte com o mar. Ele vai passando de ilha por ilha. Ele tem que atravessar o mar. Basicamente, para voltar de Troia, a viagem não é por terra. A viagem mais curta é por mar e as dificuldades que você enfrenta num tipo de viagem como essa. Então, ele vai contando essas aventuras e o ponto alto delas é o encontro dele com o Ciclope, que é o gigante de um olho só, ainda com companheiros, vários companheiros junto com ele. Então, eles acabam presos na gruta dessa figura gigantesca que vai comendo os companheiros dele, né, vai devorando. E ele, então, precisa imaginar um estratagema, aí entra de novo a inteligência, a esperteza, o raciocínio. Não adianta usar a força contra uma figura gigantesca, muito mais... Não dá para derrotar o cara. Não dá. E aí ele pensa em oferecer vinho para o Ciclope, um vinho que ele estava trazendo, muito bom, muito forte, embebedar o Ciclope, falar para o Ciclope que o nome dele é Ninguém, né, porque o Ciclope já tinha perguntado para ele quem são vocês. Ele, então, dá o vinho para o Ciclope gosta do vinho, bebe bastante. Quem é você? Eu sou o Ninguém, meu nome é Ninguém. E no momento, então, em que ele está totalmente bêbado, ele pega uma estaca junto com os amigos, resolve furar o olho do Ciclope e aproveitar o momento em que o Ciclope vai abrir a porta da gruta. Era uma grande pedra que ele colocava ali. O Odisseu precisava que o próprio Ciclope removesse essa porta. Então, no momento em que ele tira a porta com o olho furado, para ele chamar os outros Ciclopes para que o ajudassem, ele, nesse momento, então, fala, ninguém está me atacando, por favor, acudam. E os outros Ciclopes, bom, se ninguém está te atacando, você está louco. Então, o Odisseu aproveita isso para fugir e ir embora, mas tem um episódio aí decisivo. No momento que ele sobe no barquinho dele, com os amigos, está indo embora, o Ciclope lá na praia, enfurecido, ele diz para o Ciclope qual é o nome dele.
Então, ele que tinha se auto-intitulado ninguém, resolve revelar o nome dele. Por que ele faz isso? Porque nesse código de comportamento heróico, é muito importante essa afirmação da sua identidade. Fui eu que derrotei. Então ele diz, eu sou Ulisses, né? Fui eu que te furei o olho, sou Odisseu. E nesse momento, então, o Ciclope pode falar com o Poseidon e pedir para que Poseidon persiga o Odisseu e impeça o retorno dele para casa. Então, é esse episódio decisivo, né, que faz com que Odisseu chegue, depois de tantos anos, no seu palácio. E aí ele vai caindo de ilha em ilha, enfrentando perigos como esse, tendo ideias... Ele vai enfrentando uma série de perigos, até ele cair na ilha de Calipso. O verbo calipto, em grego, significa aqui encobre, aqui acoberta. Então, no grego é muito claro essa ideia de que, quando ele cai na ilha de Calipso, ele desapareceu, sumiu. E é tudo que ele não quer. Mas ele fica lá 7 anos. E fica, em parte, porque ele mesmo revelou o seu nome. Então, existe uma questão aí um pouco mais complicada. De ética, é uma coisa... Na ação, e que tem a ver com essa vontade do herói de ser sempre alguém. Mas ele teve que ser ninguém. O Odisseu, espertamente, ele teve que ser ninguém ali para conseguir sair. De certa maneira, isso é retomado na segunda parte do poema, porque como que ele volta para Ítaca? Ele não pode chegar lá e falar, eu sou Odisseu, com 108 caras ameaçando matá-lo. Eles iam para cima dele e pronto. Então ele chega lá como disfarçado. Ele é um mendigo, quer dizer, socialmente ele é ninguém. Ele entra como mendigo no próprio palácio. E é um jeito também importante para ele, como cara esperto, para ele ver quem está do lado dele, entre, não só a própria mulher, ele precisa ver como é que a mulher está se comportando, a mulher, o filho, mas os serviçais, né, os amigos do palácio, ele precisa ver então como é que cada um está se comportando para no final ele matar quem precisa morrer mesmo. Então ele vai fazendo um julgamento ali, e Homero explora de maneira muito forte a ironia dessas situações. A gente sabe que é o Odisseu, mas ninguém sabe. E ele fica, então, brincando com todo mundo. Nem o filho, nem a mulher. Ele se revela para o filho, ele se revela. Para a mulher, não. Para a mulher, ele vai até o fim, ele mata os pretendentes e só depois eles têm um encontro entre eles, em que ele finalmente fala, olha, eu sou Odisseu, voltei para casa. É uma desconfiança muito grande em relação à mulher no poema. Né? Tem esse fundo, né? Eles eram muito machistas e o poema a todo momento está batendo nessa tecla. Olha, a mulher não é confiável. Mas mesmo assim, aquela mulher é cheia de virtudes, ela se preserva. Ela é cheia de virtude. A gente tem certeza no final de que a Penélope é o máximo. Castíssima, não cometeu adultério nenhum. Mas desde o começo, o Homero joga uma outra história para a gente, que é a história da Clitemnestra. A Clitemnestra era a mulher do Agamenon. O Agamenon, quando voltou da guerra, a Clitemnestra estava de caso com o primo dele e matou o rei assim que ele chegou. Então essa história fica lá para a gente desde o começo da Odisseia como um contra-exemplo. Ele conta aquilo, é um aposto, é uma coisa que está ali, ou faz sentido no começo do poema? Faz sentido, porque ele está falando desse tipo de relação. A mulher que é infiel, que mata o marido quando ele volta. Aí ele cita o exemplo da Clitemnestra. Então, esse exemplo da Clitemnestra é para mostrar para a gente, olha, a Odisseia vai ser diferente. O Odisseu vai voltar, a Penélope não vai traí-lo, ele vai conseguir estabelecer a justiça. A gente tem algumas certezas ao longo do poema, né? E o poema mais são as histórias dele. Tem uma história que ele vai numa ilha da feiticeira Circe, que os homens são transformados em animais. São histórias, assim, vamos dizer, saborosas, né? Isso? Saborosas, principalmente para o Odisseu, né? Porque ele namora essas divindades. Todas elas. Com a Circe ele fica 1 ano lá, está feliz da vida, os amigos têm que falar para ele, olha, será que não está na hora da gente ir embora? Calipso, ele fica 7 anos e... Tem uma outra princesa também, que é dos... É a Nausicaa. A Nausicaa é a filha do rei dos Feácios. A Nausicaa também dá bola para ele. Quando ele chega pelado, né, na terra dos Feácios, ele está meio todo lá ferrado. Ele chegou sozinho lá, né? Ele chega sozinho, sem roupa, e as meninas, a Nausicaa, com as amigas dela, estão jogando bola, elas foram lavar roupa e estão jogando bola. Aí ele acorda com aqueles gritinhos, são adolescentes... Aí ele aparece aquele homem pelado, a Nausicaa resolve ajudar ele e rola um clima entre os dois. A Nausicaa queria casar com ele. Ou seja, ele também ao longo é bem machista, né, a história. Super machista. E ao longo da história ele vai tendo casos com todo mundo que aparece. Ele pode. E a Penélope lá, pura e casta. Se a Penélope tivesse cometido um só. Pura e casta, bem interessante. Bom, você no outro programa nos mostrou
uma tradução bacana e agora você é a mesma coleção, é isso? É da mesma coleção, mesmo tradutor, o Frederico Lourenço. É um português. É um português e essa edição saiu aqui em 2011. O livro é excelente. Também tem uma boa introdução. Tem uma boa introdução, glossário, aqui, mapa. Vou mostrar a capa aqui. Aqui, ó. Vou mostrando a capa aqui do Ulisses, Homero, a Odisseia, Odisseu. Ele vai usar Ulisses aí. Ah, ele usa Ulisses? É, porque a tradição em Portugal é muito forte ainda. Tradição latina, né? É. Então ele usa Ulisses ao longo de toda a história. Ele usa Ulisses, mas Odisseia, de Odisseu, o nome do personagem principal. Também em verso, da mesma forma, ele traduziu o verso livre, e foi deixando. Sem métrica. Bem fácil de ler, sem metro. Bacana. Para quem quer realmente entender, conhecer a história. Mergulhar pela primeira vez, vale a pena começar a ler por essa. Então tá aqui a edição da Companhia das Letras, né? Penguin, Companhia das Letras, de Homero, a Odisseia. E é importante ler esse poema também. A gente falou no outro programa que a Ilíada, por ser o primeiro texto, esse não é o primeiro texto. A gente sempre fala que a Ilíada é o primeiro texto, tem essa diferença. Alguns autores falam que tem uma maturidade maior na Odisseia do que na Ilíada. É verdade isso? Olha, por causa dessa produção oral, não tem como a gente dizer qual poema foi escrito, composto primeiro. Antes, como a Odisseia fala de acontecimentos que vieram depois dos acontecimentos narrados na Ilíada, tradicionalmente, provavelmente desde os gregos, imaginava-se que a composição também foi posterior. Mas nada nos obriga a imaginar que um poema foi composto depois do outro. Para os gregos, havia uma queda de qualidade. Existe um crítico do século I depois de Cristo que dizia que Homero escreveu a Ilíada no auge, né, da sua força criativa. Seu vigor criativo. Quando ele era adulto, na sua maturidade absoluta, e ele escreveu a Odisseia já mais velhinho, né, na decadência. Claro, aí está embutido um juízo de valor. Claro, ele está dizendo que a Odisseia é um pouco pior, ou bem pior do que a Ilíada. Eu diria que para a gente hoje é difícil fazer esse tipo de julgamento, dizer qual poema é melhor, acho que a gente não precisa fazer esse tipo de julgamento, mas certamente a Odisseia tem um apelo muito maior por causa dos motivos, alguns dos motivos que eu mencionei antes. Para nós hoje, no século XXI, eu acho que a Odisseia é um poema mais palatável, mais fácil de ler, mais afim ao que a gente espera encontrar numa narrativa de aventura. Então, eu indico para os alunos que querem ler Homero, que comecem pela Odisseia, e a partir da Odisseia, se tiverem fôlego, caem para a Ilíada. Passem para a Ilíada. Mas Homero tem outros poemas, né? A gente, não é só a Ilíada e a Odisseia. Havia outros poemas atribuídos a ele, poemas épicos, outros épicos, que de certa maneira completavam esse ciclo troiano, que a gente chama assim. Havia poemas cômicos. Ele tinha um poema mencionado pelo Aristóteles na Poética chamado Margites, era a figura de um idiota, ele brincava com essa figura. Havia um poema que chegou até nós, bastante curto, chamado Batracomiomaquia, traduzindo o combate entre rãs e ratos. É uma paródia da poesia homérica. Então, são rãs e ratos que são personagens guerreiros e que ficam falando do mesmo jeito que os heróis homéricos falam. Isso fica ridículo, porque é uma briga sobre animais. Sim. Então, havia uma grande quantidade de poemas atribuídos a ele que se perderam, na sua grande maioria, e a tradição acabou restringindo Homero à Ilíada e a Odisseia. Entendi. Isso tudo, quer dizer, essa produção, supondo que essa produção dele tenha ocorrido por volta de 700, 800 antes de Cristo. Esse é o período. Sempre oralmente, e pelo menos desde o século 11, 12 a.C., né, essa produção oral já acontecendo e ganhando uma forma mais definida a partir desses séculos. 7, 8. Isso. Né? Bom, e você também, só para ilustrar aqui, para terminar a nossa conversa, você escreveu alguns livros sobre Homero, né? Homero Múltiplo e a Selvagem Perdição, Erro e Ruína na Ilíada. Então aqui você analisa os poemas, analisa A Selvagem Homero. Perdição é uma interpretação da Ilíada. O Homero Múltiplo são ensaios variados sobre a poesia épica grega. Homero, principalmente, um pouco do Hesíodo também, que é um outro poeta importante desse período. São ensaios variados tratando de questões diferentes.
A Selvagem Perdição é mais para quem quer mergulhar dentro da Ilíada. Muito bem, quem quiser entender um pouquinho essa poesia e essa época, né? Está aqui a dica. Obrigado, professor, Obrigado pelas suas a você. entrevistas. Foi um prazer. Aqui. O prazer foi todo nosso. Então, o programa Literatura Universal de hoje termina aqui. Nos vemos no próximo. Até lá.